Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre o Barro Branco 2023, revisões sobre essa prova, beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Bom, galera, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão de assuntos importantes que caem na prova do Barro Branco, beleza? Então vou tentar desmistificar, tentar ser um pouco mais pragmático e pontuar assuntos recorrentes na prova para que vocês consigam ter um bom desempenho, beleza? Então, pessoal, a gente está iniciando a nossa aula aqui de física, tá? Revisão para o Barro Branco, tá? Lembrando que a prova já está chegando, né? Amanhã, no dia 20, a gente vai ter 2 meses para a prova aí, que vai ser dia 20 de agosto, então a gente vai fazer essa revisãozinha aqui, beleza? Bom, a gente vai focar aqui, vai seguir um breve roteiro nessa parte de revisão de física, tá? Física entrou recentemente na prova do Barro Branco, mas muita gente deixa esse conteúdo de lado, achando, são poucas questões, mas vocês sabem que uma questão é muito importante. Pode fazer você ser o primeiro colocado, pode fazer você ser o último reserva, ou pode nem te colocar no concurso, tá? Lembrando que são 80 questões, vocês têm que fazer no mínimo 40 questões. Às vezes o cara faz 39, por uma questão ele não consegue entrar ali para que a redação dele seja corrigida e ele continue no certame. Então, foquem na importância que cada questão tem, tá? E física não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que entender o fenômeno físico e, consequentemente, a gente consegue fazer os exercícios, tá bom? Bom, a gente vai passar um breve roteiro, tá? Vou falar um pouquinho do edital para vocês, a gente vai bater alguns assuntos recorrentes e vamos fazer alguns exercícios de provas anteriores, tá bom? Tá, então voltando aqui, galera, quando a gente fala aqui sobre a parte de movimentos, a gente tem que entender sobre esses conceitos básicos e formas de representação, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem um bonequinho que ele vai estar parado aqui, tá? Eu vou fazer um carro aqui, o carro tá meio estranho, e eu vou fazer mais 2 bonequinhos aqui dentro do carro, tá? Então, por que a gente sempre fala sobre essa questão de referencial, tá? Então, tem o sentido da trajetória. Quando a gente pega esse bonequinho, que eu vou chamar ele de A, e ele olha esses 2 bonecos aqui, ele vai olhar e ele vai entender que esse carro está em movimento, certo? Então, quando a gente fala desses conceitos básicos, a gente tem que entender o referencial, que você pode estar em repouso ou em movimento, tá? Quando a gente fala de movimento, vai ter uma variação, galera, tá? O que é essa variação? Então, vamos falar que aqui é 1 metro, tá? E aqui é 2 metros. Quando você tem uma variação de espaço, você pode afirmar que esse corpo está em movimento. Quando você pega esses 2 bonecos dentro do carro, eles estão em movimento em relação a esse boneco A. Mas em relação a eles dois mesmos, eles não estão, porque não está tendo uma variação, tá, de espaço. Ou seja, vamos falar que entre eles a gente tem 1 metro. Eles vão estar em movimento? Não, eles estão em repouso, porque não está tendo uma variação. Então a gente tem que entender sempre os conceitos básicos, tá? O que é velocidade, tá? O que é movimento, o que é referencial, o que é repouso e as unidades de medidas que a gente vai trabalhando, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe que a velocidade, a unidade dela vai ser metros por segundo. Por quê? A gente sabe que velocidade é a variação de espaço, que a gente chama de ΔS, tá? Sobre a variação de tempo, tá? Que a gente chama de ΔT, tá? Então, esse delta significa variação, tá? Então, a gente tem que entender sempre esses conceitos bem básicos, tá? Então, a gente também tem um sentido da trajetória, tá? Então, vamos falar que o carro está vindo nessa direção. Para cá, a trajetória é positiva. Para cá, a trajetória é negativa. É como se o carro estivesse indo em sentido a favor da pista. Quando ele está em sentido contrário, ele estaria dando ré, ou seja, está fazendo um movimento inadequado, tá? Então, a gente tem que entender esses pontos aqui, tá? E aí, como a gente representa isso? A gente pode representar num gráfico, tá? Então, você pode ter um gráfico aqui, um plano cartesiano, tá? Onde você tem a relação da variação do espaço com a variação de tempo, e aí você tem a velocidade, beleza? Bom, isso aqui são conceitos bem básicos que vocês podem estar assistindo, tá? Principalmente a questão de notação científica, tá?
Eu posso pegar aqui, galera, o 100 e eu posso falar que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá? Então isso vocês têm que pegar a partir de notação científica, tá? Vou apagar aqui para não ficar muito poluído, tá? E a gente vai para um outro conceito aqui também, que é muito importante, tá? Que é a parte das leis de Newton, tá? Para quem não sabe, galera, Newton ou Sir Isaac Newton, tá? Ele foi um físico, tá? E ele foi muito importante para diversas leis ponderais que a gente tem até hoje na física, tá? Basicamente, Newton ele vai ter 4 leis. As mais importantes são a primeira, a segunda e a terceira, tá? A primeira lei de Newton, galera, ele fala sobre a inércia, tá? Então ele fala sobre o princípio da inércia. O que que o Newton fala? Que um corpo ele tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo e uniforme, tá? A gente vai falar um pouco disso, tá? Movimento retilíneo e uniforme, galera, a velocidade é constante, ela não muda. E ele é sempre em linha reta, por isso que fala retilíneo e uniforme. A primeira lei de Newton ele fala do princípio da inércia, que todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força, tá? Uma força que mude esse estado de inércia, tá? Então imagine, você está parado no ponto de ônibus, você vai continuar parado, tá? Você está em repouso, a não ser que alguém te empurre, tá? Ou seja, tire você do estado de inércia, tá? A segunda lei de Newton, ela tem muito a ver com a dinâmica, tá? Que também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que é o quê? A força, ela é proporcional à massa vezes a aceleração, tá? E aí lembra sobre as formas de representação? Galera, a massa, a gente sempre vai ter ela em quilograma, tá? Então a massa é em quilograma. A nossa aceleração, galera, ela vai ser dada por metro por segundo ao quadrado, tá? Então você sabe que a unidade de força é quilograma metro por segundo ao quadrado, que em nome desse cara ficou chamado como Newton, tá? Então a força ela é sempre representada pela letra N, tá? Que é em nome ou em relação ao físico Isaac Newton, tá? E a terceira lei, galera, ele fala muito sobre a ação e reação, tá? Ele fala que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, ou seja, a mesma intensidade da força, o mesmo sentido, então pode estar aqui no sentido, tá? Horizontal ou vertical, porém, para atuar em corpos diferentes, tá? Então, tenta sempre pegar isso daí sobre a terceira lei de Newton, o par de ação e reação. Tem mesma intensidade, mesmo sentido, porém vai atuar em corpos diferentes, tá? E aí, uma coisa que não é tão cobrada no barro branco é a questão de plano inclinado, né? Então, para baixo aqui a gente chama de força peso, tá? E para cima a gente chama de força normal. Então, nem sempre a normal e o peso vão ser um par de ação e reação, a não ser que esteja agindo em corpos diferentes, tá? Mas esse assunto não cobra tanto para vocês, tá? Galera, passando aqui, vou apagar para não ficar tão poluído, tá? Essa revisão básica que a gente está fazendo aqui. A gente vai para um outro ponto que é muito importante, que é sobre a conservação de energia, tá? Muita gente fala assim, pô, Vagnão, decorar a fórmula ajuda? Claro que ajuda você lembrar a fórmula, mas você tem que entender a aplicabilidade da fórmula, tá? Então, quando a gente fala de conservação de energia, galera, a energia, a gente tem que entender que ela vai ser dividida em várias situações, tá? Então, por exemplo, o trabalho. Trabalho, galera, a gente tem uma fórmula para calcular ele. Vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Que a gente chama de cosseno θ, tá? Bom, o trabalho, galera, ele também está envolvido com outras fórmulas, como a energia cinética, que também é conhecida como energia do movimento. A energia cinética a gente calcula pela massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, essa é a fórmula da energia cinética. Assim como a energia potencial, que ela pode dividir potencial gravitacional e potencial elástico. A energia potencial, que a gente chama de gravitacional, que eu vou chamar de G, a gente calcula como m, tá? Eu sei que esse m está feio, vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então chama de mgh, tá? E a energia potencial elástica, então eu vou colocar a energia potencial, vou fazer um exímio de elástica, a gente calcula como K, que é uma constante de elasticidade, x ao quadrado, que vai ser
a deformação comprimento dividido sobre 2, tá? Kx² sobre 2. E eu vou ter energia mecânica, tá? Galera, a energia mecânica, ela é uma equação, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial, que é igual eu falei para vocês, pode ser potencial gravitacional ou potencial elástico, tá? E aí a gente também sobre a conservação de energia, tá? Aqui ele deixa meio que em branco, tá? Mas ele podia estar falando de colisões, tá? E aí tem a colisão perfeitamente elástica, a colisão inelástica, enfim. Então aqui ele deixa meio que em branco. Os exercícios que eu vi muitos cobrados vai ser sobre a questão de energia cinética e trabalho, tá? Então foquem em relação a isso. Principalmente, galera, se atenta às unidades de medida, tá? Então esse é um ponto que eu queria falar. Eu vou tomar uma água aqui e já apago ali. Outra coisa também que a gente tem que ter em relação, galera, vai ser o quê? A parte de termologia, tá? Então isso daqui é importante, sempre vai cair uma questão, tá? Então assim, como o edital do Barro Branco da parte de física ele é bem curto, então meio que eles conseguem englobar, né, basicamente 90% do edital no quantitativo de questões. Então vamos para a parte de termologia, tá? Ele vai estudar a questão da temperatura. Galera, temperatura a gente não pode confundir com calor. O que é temperatura? Vai ser o grau de agitação das moléculas, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma molécula de água, tá? Então, vocês sabem que a fórmula molecular da água é H2O, tá? Então, quanto mais você agita a molécula de água, mais você aquece ela. Pode ver que quando você coloca água no recipiente, como se fosse uma chaleira, e a água está atingindo próximo de 100 graus Celsius, o que acontece? Ela começa a borbulhar, ou seja, as moléculas estão agitadas. Você vê um monte de gotícula borbulhando, entendeu? Então a temperatura é o grau de agitação das moléculas. O calor é diferente, galera. O calor é energia térmica em trânsito, tá? E uma coisa que vocês têm que ter noção, por exemplo, ó, por que a gente tem essa sensação? Ó, você pega um cubo de gelo aqui, né? Então, vou fazer um cubo aqui, tá? Você pega um cubo de gelo. Esse cubo de gelo, como ele está no estado sólido, ele vai estar numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius, beleza? E aí a gente vai colocar a nossa mão. A nossa mão ela está quente, certo? E o que o calor fala? Energia térmica em trânsito. Só que o calor ele sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Por isso que quando a gente pega no gelo, a gente tem a sensação que a nossa mão esfriou. Na verdade, não é que nossa mão esfriou. A nossa mão, ela deixa de ter aquele calor que tinha, ou seja, aquela temperatura quente, né? Não vai ser temperatura, mas só para tentar elucidar. Então, o que acontece? Eu peguei o gelo, beleza? Ele retira aquele calor que eu tinha, ou seja, o corpo, né? No caso, o calor é energia térmica e trânsito, ele sai do corpo de maior temperatura e vai para o menor temperatura. E aí é o que o pessoal fala, né? Não é que a sua mão ficou gelada, ela está com ausência de calor, beleza? E a gente tem aquela sensação de esfriar, beleza? Então é bom focar um pouco nesses conceitos básicos, tá? E com isso, galera, a gente também vai ter sobre escala termométrica, até que ele não mencionou, tá? Basicamente a gente vai ter a escala Celsius, que é representada por Czinho, a escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, tá? Uma peculiaridade da escala Kelvin é que ela não tem essa bolinha em cima, tá? E aí vocês têm que saber também a conversão, tá? Basicamente essa fórmula aqui, ó. TC está para 5, assim como TF menos 32 está para 9, tá? Assim como TK, né, menos 273 está para 5, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado sobre essa questão aqui de conversão de temperatura, tá? Então, às vezes pode ter algum exercício, tá? Outra coisa também que vocês têm que ter noção sobre dilatação térmica, tá? Galera, dilatar basicamente é expandir, tá? Então você vai ter uma fórmula para você calcular a dilatação. Então você tem a dilatação superficial, a dilatação linear e a dilatação volumétrica, tá? Por exemplo, a dilatação linear, ele chama de ΔL, vai ser, ó, ΔL. Deixa eu só apagar isso daqui que ficou meio estranho. Então ele vai falar assim pra gente, ó, que o ΔL
é igual ao L0, tá? Vezes o alfa, vezes o ΔT, tá? Esse alfa aqui, galera, vai ser o coeficiente de dilatação. Aí tem dilatação superficial, linear e volumétrica, tá? Que é o alfa, o Bravo e o Charlie, tá? O gama, na verdade, desculpa. Então, você vai calcular a variação, né, da dilatação linear, a dilatação inicial, vezes esse coeficiente de dilatação, que pode ser o alfa, o Bravo ou o gama, vezes a variação de temperatura, tá? E aí tem que tomar cuidado com as unidades que ele dá. Basicamente, no sistema internacional, que a gente chama de SI, que você tem um sistema internacional e você tem um sistema usual comum. Por exemplo, no sistema internacional, galera, a velocidade ela é sempre em metros por segundo. Mas no sistema usual comum, a gente sempre vai usar quilômetro por hora, tá? Então você tem que saber fazer essa conversão de uma escala para outra, tá? Bom, e aí a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá? Então vai ter os exercícios, então aqui é bem básico para vocês verem. Vou apagar aqui, galera, para a gente ir para o último tópico aqui, tá? Que vai ser em relação à eletricidade, tá? Que é conhecido também como, a maioria dos livros, como Física 3, tá? Então, são assuntos bem simples, tá? O pessoal às vezes perde questão por besteira, é só analisar com calma, tá? Vamos para esse último tópico aqui, galera. Eletricidade. Bom, quando a gente fala de eletricidade, que é energia, né, a gente tem que lembrar sobre carga elétrica e sua conservação, tá? Galera, a gente vai entender eletricidade, né, como o movimento ordenado dos elétrons, né? Então a gente tem corrente, né, que vai passar, que vai gerar energia, então a gente tem o movimento ordenado dos elétrons. Quando a gente tem carga elétrica, galera, tem uma fórmula que é a lei de Coulomb, que a gente calcula como Q é igual a N vezes E. Esse E, galera, é uma constante, não precisa decorar. Ele vai te dar que é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Por quê, galera? Vai depender. Pode ser um elétron, que vai ter uma carga negativa, ou um próton, carga positiva, tá? Por isso que ele fala que é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Então ele fala sobre essa questão da conservação. A gente também tem uma outra forma que é para calcular a corrente, que é chamada de kit, tá? A fórmula, beleza? Que a carga vai ser igual à corrente, que a gente dá o nome de ampere, que é representado pela letra I, e o tempo, tá? Então é uma fórmula de você também calcular. E a gente também vai ter, galera, sobre a questão da corrente elétrica, como eu falei para vocês, o movimento ordenado dos elétrons e a sua conservação, tá? E aí, galera, a gente também tem um cara chamado de Ohm, que era um físico, então muitas coisas eles colocavam o nome das pessoas. A primeira lei de Ohm, galera, é o que cai bastante para vocês, né? Então a primeira lei de Ohm, ele é conhecido como U é igual a R vezes o I, tá? O que é isso que a gente chama de U? U, galera, vai ser a diferença de potencial, que a gente chama de dBp. Ela é calculada em volts. A resistência a gente chama de ohm, tá? E a corrente a gente vai calcular em ampere, tá? Então vocês vão ver que basicamente isso daqui é cobrado, tá? Galera, aqui eu tentei colocar os assuntos mais importantes, mais pontuais, mas dá para aprimorar, dá para aprofundar mais, beleza? Então, galera, vamos utilizar a aplicabilidade do que a gente aprendeu na revisão nos exercícios, beleza? Então, vamos lá. Prova do Barro Branco de 2019, ele fala: utilizado pelo Exército, o Jeep é um utilitário ágil, de fácil dirigibilidade e capaz de acessar terrenos íngremes, acidentados, com lama ou com outras dificuldades. Considerando o deslocamento de um desses Jeeps de massa igual a 1.060 kg, transportando 2 militares sobre uma superfície plana e horizontal, tá? Então a gente sabe que esse Jeep aqui, galera, ele vai ter 1.060 kg, né, transportando esses 2 militares, tá? Ele fala: o gráfico ilustra o comportamento da energia cinética do sistema Jeep mais militares em função do quadrado de sua velocidade, tá? Então aqui eu vou ter energia cinética, vou ter a velocidade e aí ele vai me dar a massa total, tá? Só que aí só a massa aqui do Jeep, né, ele fala que é 1.060 kg, beleza? Bom, eu sei que a energia cinética, galera, a fórmula vai ser a massa, certo? Vezes a velocidade. Opa, deixa eu só apagar aqui. Vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, essa daqui é a fórmula, beleza?
Quando eu tiver um gráfico aqui, galera, que ele, no caso ele quer, se os dois militares possuem a mesma massa, conclui-se que cada militar tem 1 quilograma, tá? Tomem cuidado com a unidade de medida, tá? Eu tenho um sistema, né, internacional, beleza? Que a gente chama de SI, e eu tenho o meu sistema usual. A massa, galera, no sistema internacional vai ser em quilogramas, tá? E no sistema usual, a gente utiliza ela em grama, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Bom, vou pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto de 135, mais esse ponto aqui de 225, que é um ponto em comum, beleza? Bom, o que eu tenho aqui, galera? A energia cinética ele deu para mim, tá? Então eu sei que vale 135 mil, beleza? Eu vou ter aqui a minha velocidade que ele já me deu em metros por segundo ao quadrado, tá? E aí eu descubro a minha massa. Então eu já sei que 135, tá? Eu vou colocar aqui vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 135 mil, vai ser igual a massa que eu quero descobrir, vezes a minha velocidade que ele já deu em metros por segundo ao quadrado, que é 225, dividido por 2, beleza? Esse 2 vai vir para cá multiplicando, tá? Então vai ficar 270 vezes 10 ao cubo, beleza? É igual a minha massa, tá? Vezes 225, beleza? Esse 225 está multiplicando, passa a dividir, então eu vou colocar aqui embaixo, que a minha massa vai ser 270, beleza? Vezes o 10 ao cubo, então vai ser 270 vezes 10 ao cubo dividido por 225. Galera, se vocês fizerem essa conta, vocês vão perceber que isso dá 1.200, tá? Então vai dar 1.200, tá? Ou seja, essa daqui é a massa que a gente achou. Então 1.200 quilogramas, tá? Só que ele falou para mim, ó, deixa eu só dar uma apagada aqui. Só que ele falou para mim que o Jeep só pesa 1.060. Então eu vou pegar 1.200, que vai ser a minha massa total, e eu vou subtrair de 1.060, que é o peso do Jeep. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que é 140 quilogramas. Só que, galera, 140 é o total, tá? Do peso dos dois militares. Só que ele quer o peso de cada um. Se eles têm o mesmo peso, se eu dividir 140 por 2, eu chego em 70, tá? Que é a nossa resposta, beleza? Bom, próxima questão, Barro Branco 2022, ele fala: um automóvel se desloca por uma estrada plana, isso daqui é importante, plana, retilínea e horizontal com velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu já sei que o movimento é uniforme. E ele fala: considerando que a resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o automóvel tem a direção horizontal e a intensidade de 800 newtons, ele já me deu a força, a gente sabe que é 800 newtons, tá? Então tem que colher nesses dados. E ele me deu um deslocamento, né, que ele vai deslocar durante 200 metros, tá? Então eu tenho o meu ΔS, que seria o meu espaço, ele deslocou por 200 metros, tá? E aí ele vai pedir para mim aqui, galera, né? Ele quer qual é o trabalho realizado. A fórmula do trabalho, galera, vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Beleza? Então já sei aqui, galera, quanto é essa minha força? Ele me deu 800, beleza? E quanto é esse meu deslocamento, galera? Vai ser 200, tá? Fazendo essa conta aqui, 8 vezes 2 vai dar 16, 4 zeros, 10 a quarta, tá? Só que a resposta não tá assim, certo, galera? Não tá. Então eu tenho que deixar nesse mesmo padrão. Então se eu correr a vírgula para cá, eu chego na resposta que vai me dar 1,6 vezes 10 a quinta, tá? Então a gente chega na resposta que é a letra C. Beleza, pessoal? Próximo exercício, ele fala assim, ó, prova Barro Branco 2022. No gráfico estão representadas em função do tempo as posições de objeto que se movem em trajetória retilínea. Galera, essa é a trajetória retilínea que a gente tem uma função do primeiro grau, beleza? Bom, desse gráfico aqui a gente já consegue ver que a velocidade vai ser positiva, porque é uma reta crescente, tá? Baseado nisso, ó, ela é positiva e constante durante toda a trajetória? Sim.
Mas vamos analisar. Positiva e decrescente? Não, ela não vai diminuir. Negativa, ela não é. Ela fala que inicia positiva tornando-se negativa depois, também não é. E ela também não inicia negativa tornando-se positiva depois, tá? Que seria um distrator. A resposta correta aqui é positiva e constante, tá? Então tem que dar uma olhada no gráfico. Aqui você poderia, dependendo, né, ter que calcular o coeficiente angular se a gente estiver falando de geometria analítica e matemática. Próximo exercício, tá? Foi da prova da Univesp que teve agora em 2023, mas é um perfil de questão, não só pela banca Vunesp, mas que tem grande chance de cair no barro branco. Analise o gráfico que mostra a variação da intensidade da corrente elétrica I, que atravessa um resistor R em função da diferença de potencial U, aplicada entre os terminais do resistor. Então, a gente também tem um gráfico do primeiro grau. Sabe-se que a resistência elétrica de um resistor é definida como a razão entre a diferença de potencial existente entre seus terminais e a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Da análise do gráfico, conclui-se que a resistência elétrica do resistor é RE. Galera, aqui ele está falando da primeira lei de Ohm, tá? Que é U é igual a R vezes I, certo? Só que como ele quer o resistor, ele isolou. Então ele falou pra gente que é o quê? Que é a razão entre a diferença de potencial que é representado por U, certo? E a corrente elétrica que é representado por I. Bom, eu tenho esses dados aqui. Quanto é que minha diferença de potencial? Ele me deu aqui, ó, é 20, certo? E quanto é minha corrente? É 4. 20 dividido por 4, eu sei que a minha resistência vai ser 5 ohms. Vamos olhar as alternativas. É constante e vale 0,20? Não. Ela vai ser constante, sim, mas ela não vale 0,20. Sim, ela é constante e vale 5. Nossa resposta aqui já é a B. Vamos analisar as próximas. Ela aumenta com o aumento da diferença de potencial e vale 0,20. Galera, vamos dobrar aqui, ó. Se eu dobrar, a corrente vai para 8 e a minha DDP vai para 40. Se eu dividir 40 por 8, ainda vai dar 5, galera, tá? Então, se você pegar 40 e dividir por 8, tá? 40 dividido por 8, vocês sabem que essa resposta, né, ela vai ser igual a 5, ou seja, ela sempre vai ser constante, tá? Então, também não é a letra D, tá? E ela diminui com o aumento da diferença de potencial, não, ela mantém constante, portanto a resposta correta é a B, beleza? Vale 5. Bom, essas foram as respostas, tá? A primeira foi a D, a gente acertou, segunda a C, terceira A e 4 a B, beleza, pessoal? Então tem as redes sociais para vocês seguir, o canal Bizu com Vagnão e o Instagram também, sempre estou postando conteúdo lá. Bom, galera, e esse foi o vídeo da revisão, espero que você tenha gostado. Vou explicar um pouco como é que funciona a mentoria para quem tem interesse, vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O grupo de WhatsApp, onde você consegue entrar e obter mais informações, beleza? Como obter êxito na prova objetiva e passar, tem a mentoria que eu faço, que, pô, tá ajudando muita gente. Ano passado, alunos passaram no barro branco, vários alunos passaram para soldado. Então, se você está cansado de fazer prova e reprova, não sabe como é que estuda, não sabe como é que faz a prova, eu vou estar te ajudando, beleza? Então aqui na mentoria a gente aborda diversos assuntos, como a gente monta cronograma de forma personalizada, de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem, a forma correta de estudar cada parte, matemática, linguagens humanas, redação, beleza? Outra coisa também, como você vai fazer a prova no dia para ter um desempenho melhor. Às vezes você está utilizando recursos que não são viáveis para aquela prova. É importante você entender como é que funciona a banca da Vunesp, no caso que vai ser a próxima prova, critérios de correção, como você ganhar tempo, otimizar seu tempo durante ali a sua preparação e também, consequentemente, bem na prova, fator psicológico também para você se manter calmo, tudo isso e ir acompanhando dicas, técnicas, por revisão, tirar dúvida, vocês estarão fazendo comigo na mentoria. Se você quer saber mais informações, vai ter um grupo aqui, só você clicar nesse link, vai direcionar e você tem mais informações lá. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram, @bizucomvagnão, e eu vejo vocês na próxima.